Saudações, gente, tudo bem? Dando continuação então ao nosso estudo sobre questão racial nos Estados Unidos e seu impacto na cultura de massas, na cultura pop. No último vídeo eu falei sobre O Vento Levou e levantei algumas discussões a respeito da memória em torno de obras que possam trazer conteúdos de natureza racista, certo? E isso vai ser um pouco a tônica de um outro vídeo que eu falarei sobre uma banda de rock estadunidense assim, bastante importante. Não vai caber nesse aqui. Eu quero agora comentar sobre um filme que foi bastante importante para mim, pessoalmente, que é o filme Crossroads, traduzido aqui no Brasil para o nome de A Encruzilhada, certo? Muitos de vocês provavelmente não são da geração que assistiu esse filme na época em que ele foi lançado, 2 ou 3 anos depois. Aqui no Brasil levava sempre um tempinho, né, para que esses filmes americanos passassem na TV aberta. Existia uma lei que hoje em dia seria completamente ultrapassada, se ainda estivesse vigente, que determinava que uma vez que um filme passava no cinema, depois de um período de 1 ano, ele poderia ir para as locadoras de VHS, videocassete, né? Depois DVD. Depois de 1 ano, ele poderia ser exibido na TV a cabo e depois de 3 anos, ele poderia ser exibido na TV aberta. Eram leis para fazer proteção de mercado mesmo, para fazer com que quem tem dinheiro para ir no cinema vá no cinema, quem não tem dinheiro para ir no cinema espera 1 ano, vai alugar o filme e assim por diante, né? Ou paga a TV a cabo, assim por diante. Esse filme foi muito marcante porque o personagem principal, um rapazinho chamado Martoni, se não me engano o nome dele é Martoni, né? Eugene Martoni, isso mesmo, Eugene Martoni. Representado por Ralph Macchio, o garoto do Karate Kid, o aluno do Sr. Miyagi. O Ralph Macchio interpreta esse personagem, o Eugene Martoni, que é um garoto branco, certo? Um garotinho branco que estuda música clássica, mas ele não gosta de tocar música clássica, não gosta do violão clássico, do violão barroco, né, do violão erudito. E ele é apaixonado por blues e, sobretudo, ele é apaixonado pela música de Robert Johnson. E aí a gente entra na história dos personagens da cultura americana que são um dos mais fascinantes. Robert Johnson, inclusive, tem um documentário sobre ele numa rede de streaming aí que, enfim, você paga uma mensalidade e você pode assistir vídeos, filmes, né? Não vou fazer propaganda, mas o documentário sobre o Robert Johnson é muito legal. Robert Johnson é um cara ferrado na vida, assim, sabe? Tipo, abandonou a mulher, né? Foi abandonado pela família, apanhou pra caramba. Ele é uma história de sofrimento tremenda, assim, sabe? Tocava violão, o que nos Estados Unidos é chamado de guitarra. Aqui no Brasil a gente chama violão de violão, mas no resto do mundo é chamado de guitarra acústica, certo? A gente costuma chamar de guitarra a guitarra elétrica, mas o violão fora daqui é chamado de guitarra. O Robert Johnson então tocava guitarra acústica e tocava mal, dizem, né, os biógrafos, mas um belo dia ele sumiu, desapareceu do circuito de bares de blues e apareceu de novo, depois de um certo tempo, tocando horrores, assim, sabe? Tocando como nenhum outro guitarrista tocava. E aí surgiu essa mística do cara que começa a tocar muito, impressiona muito, porque possivelmente vendeu a alma, né? É uma mítica que envolve muito certos folclores afro-americanos. E ele faz menção a certos elementos dos folclores afro-americanos, né? Ele fala do mojo, que é uma expressão que diz respeito ao cara que tem uma capacidade de sedução mais do que o normal. Ele fala sobre a encruzilhada, né? A encruzilhada é o cruzamento de duas ruas, onde supostamente seria o local mais propício para fazer a evocação de espíritos e tal. Inclusive a música mais famosa do Robert Johnson se chama justamente Crossroads, na qual ele descreve algo que, se você ler a letra, compreendendo esse universo, né, das crenças cristãs e do voodoo e de práticas afro-americanas, subentende-se ali que ele está fazendo um pacto com o próprio diabo, né? E o Robert Johnson é um cara que
é o primeiro do famoso Clube dos 27. O Clube dos 27 tem gente como Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, né, do Nirvana, recentemente a Amy Winehouse, de artistas extremamente talentosos, exclui-se aí o Kurt Cobain, porque ele não é talentoso, ele só ficou famoso, mas artistas de grande impacto em meio às suas comunidades de audiência que morreram com apenas 27 anos. O Robert Johnson é o cara que encabeça essa lista, o primeiro de todos. É uma mística que tem dentro da cultura americana. Voltando então, já apresentei para vocês esse personagem, Robert Johnson. Voltando então agora ao filme Crossroads. O Eugene Martone, apaixonado por blues, decide abandonar a escola de música clássica e vai em busca da essência do blues. Ele quer aprender o blues do Mississippi, o melhor blues, que na opinião dele. E ele, fanático por Robert Johnson, vai em busca do último colega vivo que teria tocado com Robert Johnson na década de 30. Né? Ele encontra esse cara e vive uma espécie de aventura, né, para sair ali do norte e chegar até o sul para encontrar o verdadeiro blues. O filme tem que ser visto, não vou ficar fazendo spoiler, por mais que eu seja partidário da ideia de que um filme que tem mais de 25 anos de idade já não é mais spoiler você falar sobre o que acontece nele. Eu digo que esse filme foi muito marcante porque ele me estimulou a ser guitarrista, né? Porque o filme todo é a epopeia de um cara que quer se aventurar na cultura negra afro-americana para tocar guitarra melhor. Né? E é legal porque ele vai aprendendo os encantamentos do blues. Chega uma hora que, eu não vou dar spoiler do motivo, mas chega uma hora que ele começa a tocar uma música e aí o negro fala, agora você entendeu o blues, agora você entendeu o blues. E essa parte, assim, eu que, enfim, sou um romântico convicto, eu chorava quando era adolescente e via aquilo, né? O momento em que o Eugene Martone entende como é que se compõe, como é que se faz um blues. É muito legal esse filme, vale bem a pena ver. Também tem uma outra cena muito marcante, que é o duelo de guitarra entre o Eugene Martone e um guitarrista que teria vendido a alma ao diabo alguns instantes antes. O cara aparece tocando como nunca, e o Eugene Martone tem que vencer esse duelo. O cara que duela com ele é verdadeiramente um dos melhores guitarristas do mundo, Steve Vai, né? Já tocou com David Lee Roth, já tocou com Whitesnake, mas o Steve Vai só é mais famoso mesmo pelo trabalho dele na carreira solo. Foi um dos poucos músicos que conseguiu compreender a obra do guitarrista Frank Zappa a ponto de partiturar a obra do Frank Zappa. Isso é uma coisa absolutamente difícil, assim, sabe? O Vai é um cara que só pode ser de outro planeta. Ele faz brincadeira de que ele é meio alienígena mesmo. Quem conhece o Steve Vai, quem já viu vídeos dele, vai gostar bastante, porque ele é um cara muito engraçado e, tecnicamente falando, um monstro na guitarra. Bom, grande parte desse filme, então, se passa nesse cenário do sul dos Estados Unidos, de plantação de algodão, de ambiente de segregação racial. Há um momento, esse eu vou fazer spoiler, sem medo de ser feliz, em que o menino Eugene Martone está precisando ganhar dinheiro, tal, então ele quer tocar para ter uma grana, e ele vai num bar de brancos porque todo mundo indica ele para ir lá para um bar de branco, só que no bar de branco ele quer tocar blues, e no bar de branco está tocando country, e a galera não recebe ele muito bem. E aí quando ele atravessa o outro lado da rua, o outro lado é o lado que os negros podem andar, tem o lado do branco, o lado do negro, é uma cidade do interior, né, então todo o atraso está instalado ali. Ele entra no bar dos negros e ele é estranhamente rejeitado, né? Ele sente que ele não está no lugar dele. Aí você fica pensando, racismo invertido? Primeiro, esse troço não existe. No próximo vídeo eu explico por quê. Não, esse negro é reativo. Né? Normalmente um branco, quando chega no ambiente do negro, é para agredir. Então esse negro reage à presença do Eugene Martone com uma cara de estranhamento. Mas assim que ele começa a tocar blues, ele começa a tocar blues maravilhosamente bem, então ele é abraçado pela comunidade, ele é considerado e tal. Enfim, é um filme maravilhoso em que essa questão racial americana é tratada com muito respeito, muita seriedade e vale a pena assistir. Então é isso, obrigado e até o próximo vídeo.